Bem, eu estou aqui com o pastor Joide Miranda, que foi travesti na Europa, principalmente em Milão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Alegria. Satisfação poder estar aqui de novo, mais uma vez. Teve conosco no programa Vitória em Cristo. Vitória em Cristo, é verdade. E agora está aqui no Fala Malafaia. É verdade. Eu vou deixar você contar um pouco aí da sua história, porque eu acho que é muito interessante, certo? E a gente vai ver aí algumas fotos daquela época que você vai ver. Eu vou deixar aqui para não ficar te interrompendo. Certo. Vou deixar, só vou te interromper aqui precisamente por causa do relógio. Mas você contasse aí, eu sei que a história é grande, certo, mas resumidamente um pouco da sua história. Fica aí com você para falar com o pessoal. Amém. Bom, a minha história começou tudo, hoje, como eu sempre digo, nas igrejas por onde Deus tem nos levado, o que faltou para mim foi um referencial paterno, né? Então eu não tive um referencial paterno. Quando eu conheci o meu pai já era um alcoólatra e eu fui abusado sexualmente aos 6 anos de idade por um advogado que morava em frente da minha casa. Hoje se fala muito em pedofilia, mas como todos nós sabemos que muitas vezes a vítima da pedofilia está próximo, né, da sua casa ou até mesmo dentro da sua casa. E devido a esse abuso que eu sofri por não ter um referencial paterno dentro de casa, né, e desencadeou na minha vida a homossexualidade. Então hoje eu afirmo para essa sociedade que ninguém nasce homossexual. Então há uma base para se tornar homossexualismo, para entrar na homossexualidade. A homossexualidade entrou na minha vida aos 6 anos de idade. Por quê? Porque se eu tivesse um pai presente, um pai amigo, como hoje eu tenho dito para os pais serem amigos dos seus filhos, acompanharem os seus filhos, estar próximo dos seus filhos, né? Muita coisa poderia ser evitado. E eu não tive essa oportunidade. E com o passar do tempo, a minha mãe não conhecia o Senhor Jesus Cristo, o tempo foi se passando, vieram as experiências com outros meninos, a situação na minha casa foi ficando insustentável, né, porque a minha família já começou a desconfiar, minhas irmãs, eu sou o único filho, tenho 3 irmãs e o único filho homem da minha família. E com certeza a minha família na época, minhas irmãs, a minha mãe choravam muito, diziam, mas você é vergonha da minha família, da sua casa. E nós temos visto hoje, pastor Silas, a mídia fazendo uma apologia em relação à homossexualidade, dizendo que os pais têm que aceitar, mas só um pai, só uma mãe que tem um filho homossexual dentro de casa sabe como é que sangra o coração. Porque não é isso que um pai, não é isso que uma mãe sonha para um filho. O que o pai, o que uma mãe sonha para um filho é a continuidade da família, que é um projeto de Deus. A minha mãe, sem conhecer Jesus, ela já tinha esses princípios. E ela dizia assim, mas você é meu único filho homem. Aquela situação na minha casa foi ficando insustentável. Logo eu comecei a conhecer outros travestis, comecei a tomar hormônio, esse hormônio que as mulheres tomam para evitar filhos. Começaram a aparecer o peito, o cabelo foi crescendo, aí eu recebi o convite para vir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril, conheci outros travestis e me disseram, olha, na Europa se ganha muito dinheiro. Como eu recebia muitas palavras malditas do meu pai sempre dizia que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu ia ser um inútil, e eu quis provar para o meu pai que eu ia ser alguém. Hoje eu digo para os pais que os pais têm que vigiar nas palavras que lançam para os seus filhos. Muitas vezes os pais batem nos meninos, agridem os meninos e chamam os meninos de mariquinho e falam assim, cala a boca, homem não chora. Quem disse que homem não chora? Chora um bocado. E chora, não é verdade? E eu comecei a conhecer aqueles travestis que disseram que na Europa se ganhava muito mais dinheiro e tal. Eu falei, bom, então eu vou para a Europa também. Eu quero provar para o meu pai que eu vou ser alguém. Eu fui para a Europa, morei 1 ano e meio na França, voltei de novo, não consegui mais me adaptar aqui no Brasil, onde eu voltei, morei em vários países da Europa, e onde eu fiquei muito mais tempo em Milão, na Itália. Na Europa eu coloquei o silicone no peito, 380 ml de silicone no peito. Nós temos aí imagens, temos fotos. Sim. Coloque aí para vocês verem, né, o Joide, que era travesti, em Milão, na Europa, conforme ele está falando aí, tem as imagens aí que nós estamos botando em fotografias para você poder ver, para poder ter a ideia realmente do que está sendo falado aqui. Vamos embora. Então, quer dizer, aí eu me tornei, na época, né, na década de 80, um travesti muito famoso.
né, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, Belo Horizonte. Aí hoje as pessoas perguntam assim, mas você não tem vergonha de falar do seu passado? Eu digo não, por quê? Porque até a própria palavra do Senhor, né, me diz lá em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já se passaram. Então, eis que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo na minha vida. Hoje, a minha vida, a minha história serve para edificar outras vidas, como a própria palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, né, a palavra do Senhor nos diz assim, mas agora, sendo liberto do pecado, sendo servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação. Então, hoje, os meus frutos são para santificar outras vidas. Hoje, os meus frutos são para dizer a essa sociedade que ninguém nasce homossexual, que a homossexualidade é um estado. Então, o indivíduo está no homossexualismo por uma conduta aprendida e ela pode ser desaprendida. Então, hoje eu afirmo isso para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque mesmo eu tendo tudo aquilo que o mundo, entre aspas, me proporcionou, né, que é o sonho de todos os travestis na época, fama, beleza, poder, dinheiro, glamour, mas havia um vazio dentro de mim. Havia um vazio dentro de mim. E não era só eu. Então, uma coisa, como eu sempre digo, uma coisa é você estar diante da sociedade. É uma coisa quando nós estávamos diante da sociedade, eu e os meus amigos que se relacionavam comigo, né? Quando eu morava na Europa, eu vinha para o Brasil. Então, quando nós estávamos diante da sociedade, nós mostrávamos um glamour, nós mostrávamos uma felicidade, nós mostrávamos uma alegria que, na verdade, era aquela alegria, era aquela felicidade que nós gostaríamos de ter, mas quando nós nos encontrávamos a sós, nas madrugadas, entre quatro paredes, onde já não tinha mais holofote, onde já não tinha mais ninguém para nos aplaudir, onde já não tinha mais ninguém para nos admirar, muitos diziam, que vida miserável que nós estamos vivendo. Mas nós achávamos que nós tínhamos nascido assim. Eu achava que eu tinha nascido assim. Eu falava, bom, eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Então, quer dizer, para nós não havia solução nenhuma. E um belo dia, né, em Milão, na Itália, eu recebo um telefonema da minha mãe. E a minha mãe disse para mim assim, meu filho, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estava com alguns amigos meus no meu apartamento, eu coloquei a mão no telefone e disse assim, minha mãe virou crente. Aqueles amigos meus todos começaram a criticar, debochar da minha mãe, né? E a minha mãe falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, porque nós até hoje nós temos o hábito de dar benção, pedir a benção para minha mãe. Aquela moda antiga, né? É, também tem. Hoje está tudo moderno. Está muito moderno. Hoje os jovens chamam os pais de cara, meu, você, qual é? É isso aí. Né? Mas até hoje é não senhora, sim senhora, benção mãe. Então eu sempre digo, eu não tive um referencial paterno, mas eu tive uma mãe presente. As minhas irmãs tiveram uma mãe presente. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma mulher de rocha. Hoje eu até digo nas igrejas que o homem ele é a cobertura. O telhado pode até rachar, mas se a coluna estiver fincado na rocha, a família não desmorona. Que foi o caso da minha casa. As minhas irmãs, graças a Deus, casadas, constituíram famílias. Minha mãe já tem netos, bisnetos. E minha mãe disse uma frase para mim, pastora, assim, filho, eu terminei de dar bênção para ela, falei, benção, mãe. Ela falou assim, Deus te abençoe, mas eu quero falar uma coisa para você, Jesus te ama e Ele tem um plano para realizar na sua vida, porque Deus me deu um filho homem. Ó, que bacana. Aí eu conversei com aqueles amigos meus, eles começaram a debochar da minha mãe, criticar, eles foram embora, eu fui deitar, mas aquela frase ficou na minha cabeça, Jesus te ama. Eu morei num país extremamente religioso por muitos anos. Lá na Itália ninguém disse que Jesus me amava. Minha mãe conheceu Jesus lá em Cuiabá, em Mato Grosso. Por telefone ela disse que Jesus me amava. E a minha mãe começou a orar por mim. Então, hoje eu digo para as mães, não desista, ore pelos seus filhos. Porque há poder numa oração de uma mãe, quando uma mãe coloca o seu joelho no chão e clama pela vida de um filho. E foi o que minha mãe fez. A minha mãe não duvidou do caráter de Deus. A minha mãe creu que Deus ia poder restaurar a minha identidade sexual com a qual eu tinha nascido. O mundo, como eu digo, o mundo me fez mulher, mas eu venci o mundo. Para a glória do Senhor Jesus, porque alguém se colocou na brecha para orar, interceder pela minha vida, que foi a minha mãe Odete.
Eu vi você, quando esteve com a gente no outro programa, você falou uma frase que eu até citei aqui no início, né? E eu, na época, também não entendi direito. Certo. Você disse assim, pastor, o senhor está enganado. Para o cara ser um travesti tem que ser muito homem, porque muita gente não tem nenhuma ideia desse submundo. Verdade. O que acontece. O que quer dizer com essa frase? É porque, o que acontece? 99,99% dos homens que saem com os travestis, quem é o ativo na relação são os travestis. Ó. Porque qual que é o objetivo de um homem sair com um travesti? Sendo que tem tantas mulheres por aí, entendeu? Então, eles saem porque, na verdade, o ativo é o travesti na relação. Né? Então, aí a gente já quebra aquele tabu de que não, né? Existe uma mulher dentro de mim. Não, existe um macho mesmo dentro de você. Perfeitamente. Você está vivenciando um estado, mas você é homem. Né? Por mais feminino que você seja aparentemente, mas Deus te fez homem e essa identidade está dentro de você. Então, quando eu me comecei a perceber, eu falei, não, mas espera aí, que negócio que é esse, né? Então, são os homens que saem com os travestis, quem é o ativo na relação são os travestis, e são homens casados. A grande maioria são homens que deixam as esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. E muitas vezes as pessoas ainda passam, ainda discriminam, ainda condenam. Eu não discrimino, eu não condeno, porque, como eu sempre digo, eles estão com os pecados expostos. Mas muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Então, eles não são melhores, né? Agora, vem cá, você chegou... a gente aqui está falando de maneira tão franca, tão aberta. Como é que foi a tua chegada numa igreja evangélica, você como travesti, com 380, como você disse, Isso. certo? Não é brincadeira, 380, meu amigo, ó, é uma traca. 380, com silicone na perna e tudo. Como é que foi tu chegar numa igreja evangélica? Como é que foi esse negócio? Então, eu fui porque eu fui numa igreja onde minha mãe congregava, após alguns anos de oração, intercessão, Deus começou a responder a oração da minha mãe. Eu sempre também, uma coisa que eu digo sempre para os pais hoje, eu digo assim, pais, mãe, às vezes muitas mães me ligam, falam, pastor, eu estou orando já, tem 2, 3, 4 anos que eu estou orando para o meu filho. Eu falei, mãe, não se preocupe, porque o dia que Deus falar o coração dele, ele ouvirá a voz de Deus. E foi assim comigo. A minha mãe orou quase 7 anos pela minha vida e ela nunca desistiu. E ela dizia assim para mim, Deus me deu um filho homem e ele vai mudar a sua vida. Eu dizia, mãe, a senhora é louca. Que palavra poderosa, há poder na palavra. Eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim, mãe. Ela dizia assim, não, este braço ainda vai entrar com você na igreja. Ou eu creio num Deus, ou eu não creio nesse Deus da Bíblia. Eu creio que esse Deus da Bíblia pode todas as coisas. Ela dizia assim, em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que ele vela para que a palavra dele se cumpra. E ela vai se cumprir na sua vida. Eu falava, coitada da minha mãe. Minha mãe tá doida, minha mãe tá louca, né? Mas é aquela fé. Então, eu vim para o Brasil para mim passar 30 dias e a minha mãe falando de Jesus. Para mim, eu resolvi um dia ir à igreja. E hoje, pastor, infelizmente a igreja ela não está preparada para receber um travesti. Porque às vezes um travesti entra dentro da igreja, as pessoas olham com um olhar diferente. Olha com um olhar assim de... Preconceituoso. Isso, vamos botar claro aqui. Principalmente os jovens, os adolescentes, desconfiados. E quando eu cheguei ali, todo mundo sabia que eu era o filho da Dona Odete. Apesar que eu tinha uma aparência feminina, eu não parecia como travesti, né? Eu tinha uma aparência de mulher mesmo, o diabo literalmente me pintou como uma mulher. Mas as pessoas olharam assim e falaram assim, nossa, aquele ali é o filho da Dona Odete. Parecia que tinha entrado um carro alegórico dentro da igreja. Mas ali eu sentei ao lado da minha mãe, o pastor começou a pregar, eu fui ficando com raiva do pastor. Eu falei, mãe, a senhora contou a minha história para esse pastor? Minha mãe, não, filha, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Eu, que Espírito Santo, mãe? Eu não conhecia a linguagem da minha mãe, né? Uhum. E após a mensagem, Deus usou uma irmã para ministrar um louvor. E aí esse louvor, Deus falou forte ao meu coração. Aí eu levantei da cadeira, fui ali para frente, dobrei o meu joelho e aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E eu pude entender que naquela noite, Deus se levantou do seu trono e olhou para aquele homem deformado pelo pecado, porque ali eu dei um grito. Eu falei, Deus, se o Senhor é tudo isso que esse pastor falou,
Se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida. Porque eu não suporto mais viver nessa vida de hipocrisia. Porque a vida da homossexualidade é uma vida de hipocrisia. Eu falo porque eu vivi. Eu falo porque os meus amigos que se relacionavam comigo eram assim também. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo se aparecer mais que o outro, é uma falsidade. E eu era assim, então eu posso afirmar que é uma vida mentirosa. Eu tinha um corpo que não era meu, um cabelo que não era meu, um corpo que não era meu, um rosto que não era meu, uma identidade que não era minha. E eu disse assim, Deus, se o Senhor pode, realmente o Senhor muda a minha vida. Mas só que hoje o que acontece? As pessoas acham que Deus é uma fada madrinha. Que você se converte hoje e que ele vem com uma varinha de condão e tudo. Não. Como diz um pastor amigo meu, ele disse assim, filho, ficou tantos anos plantando joio, acaba de se converter, quer comer trigo? Não. Você vai comer joio. Uma hora o trigo vai brotar. Então as pessoas acham que Deus é uma fada madrinha, se convertem e acham que Deus tem a obrigação de acabar com aquele sentimento. Não, então você vai lutar agora para não fazer mais parte desse mundo sistema. Então foram 4 anos de renúncia. Foram 4 anos de lágrimas. Foram 4 anos aos pés do Senhor, dizendo, Deus, para este mundo eu não volto mais. Deus, eu creio que o Senhor pode tirar esse desejo do meu coração. Busquei ajuda com uma psicóloga. Busquei ajuda na igreja, fui fiel aos meus líderes, compartilhava as minhas dores, compartilhava as minhas frustrações, mas eu dizia para Deus, falava, Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, e o Senhor vai remover esse sentimento do meu coração. Né? Então, assim, existem algumas tarefas, como eu sempre digo às vezes, existem algumas tarefas na Bíblia que dependem exclusivamente de nós. Que depende exclusivamente de nós. Colossenses no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia diz assim, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a prostituição. Primeiro. Isso aí é eu que tenho que fazer. Mortificai. Isso é eu que tenho que fazer morrer. É eu que tenho que fazer morrer. Isso mesmo, correto. Né? Eu que tenho que fazer. Então, aí, lá na frente diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da maledicência. Então, isso é uma tarefa que eu tenho que fazer. Isso aqui cabe a mim fazer. Entendeu? Não, mas as pessoas acham não, que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que depende de mim. E aí, por isso que muitos, né, ficam falando, não, eu já tentei, eu já lutei, mas eu não dei conta. Isso não é verdade. Bem, minha gente, daqui a pouquinho vocês vão conhecer aqui a esposa e também o filho aqui do pastor Joy de Miranda. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho e também uma entidade que eles possuem para ajudar pessoas que querem. O princípio é que Deus respeita o livre-arbítrio. Você tem que querer. Deus não muda a vida de ninguém que não quer. Isso vale para qualquer um. Isso vale para qualquer um. É do princípio que queira.